Ora, muito bom dia a todos. Eu começo naturalmente por agradecer à organização pelo convite que me foi endereçado. É uma honra para mim poder participar deste congresso. Saúdo todos os presentes e também quem nos acompanha via streaming através do Facebook. Eu venho falar sobre Leonel de Lima, já aqui se falou muito sobre ele. Estamos a celebrar a Dona Teresa, mas estamos a falar muitíssimo de Leonel de Lima também, porque de facto é uma personagem que deixa uma marca indelével na vila de Ponte de Lima. E venho falar de uma faceta menos conhecida, ou pelo menos menos falada, de Leonel de Lima, que é a sua dedicação ao comércio, portanto, a negócios, nomeadamente no âmbito do comércio internacional. A minha apresentação divide-se em 5 pontos essenciais. Um primeiro, só para recordarmos aqui alguns dados biográficos de Leonel de Lima, já aqui foram referidos ontem nas comunicações da professora Maria Helena e da professora Amélia Andrade, mas vou só recordar, só para voltarmos aqui um pouco ao contexto. Um segundo ponto em que falarei sobre aquilo que sabemos sobre as embarcações de Leonel de Lima através da documentação portuguesa, e depois entro aqui na documentação italiana. Portanto, os testemunhos que eu venho apresentar hoje são retirados de documentação italiana de uma companhia comercial chamada D'Accola Salviati. Farei um breve contexto sobre a atividade desta companhia para depois, então, me focar nos tais barcos de Leonel de Lima e nas viagens e nas mercadorias, e depois termino com alguns consumos pessoais de Leonel de Lima. Portanto, dados biográficos já sabemos, como disse o professor Baquer Moreno, um fidalgo minhoto de ascendência galega. Terá depois uma extensa prole e, seja por herança, por doação ou conquistas, como diz o professor Luís Miguel Duarte, acumula uma série de terras. Portanto, recebe do pai o Paço da Giela, Valdevez, portanto, uma série de terras, mas, como sabemos, a obsessão de Leonel de Lima será sempre Ponte de Lima. É aqui que quer, de facto, assentar morada e não descansa enquanto não consegue, e tanto faz, tanto manobra que acaba por conseguir. Vimos ontem as queixas que Ponte de Lima apresenta quando Leonel compra algumas casas na vila, mas a verdade é que poucos anos depois irá conseguir, de facto, até que a própria variação acabe por autorizar a construção de uma capela e de um jazigo. Um momento alto é, sem dúvida, quando é nomeado alcaide do Castelo de Ponte de Lima, castelo esse que ainda não existia, mas que Leonel de Lima se predispõe a construir nas suas propriedades, e depois o resto da história também já sabemos. Em 1476 recebe o título de Visconde, portanto é o primeiro Visconde português, e também o título de Dom. Muitas destas coisas são resultado dos serviços militares que presta ao rei em diversos momentos. Como também foi dito ontem, Leonel de Lima atravessa todo o século XV, desde 1403 até 1495, e tem, de facto, o apoio militar que presta é, de facto, bastante valioso e apreciado. Não é? Falou-se aqui mesmo da qualidade e da quantidade de soldados que consegue fornecer. Ora, para manter estes soldados é preciso, de facto, ter algum poder, bastante poder económico, e esse poder económico advém naturalmente das terras que é proprietário, mas também virá, como veremos, dos rendimentos que consegue obter com os seus negócios. Também funda, como sabemos, em 1481, junto com a sua mulher, o Convento de Santo António de Ponte de Lima. Portanto, de facto, Leonel de Lima está ainda muito visível
na malha urbana da vila. Não estou aqui a sugerir que se erga uma estátua a Leonel Lima, certamente não seria uma ideia bem acolhida, mas de facto é uma marca indelével. Queria só aqui recordar, Leonel Lima, por causa dos serviços que presta, vai acumular uma série de tensas ao longo da sua vida, várias delas pagas com os rendimentos do almoxarifado de Ponte Lima. Peço desculpa que falhou-me ali a maiúscula em 2 casos. E de acordo com as contas que fez o Dr. Luís Miguel Duarte, nos últimos 20 anos da sua vida, com todas estas tensas acumuladas, Leonel de Lima receberia só em tensas cerca de 110 mil reais brancos. E eu gostava só que fixassem este número, porque depois usarei mais à frente para comparação. Portanto, 110 mil reais só em tensas. O que é que sabemos sobre as embarcações de Leonel de Lima? Portanto, sabemos que, de facto, possuía embarcações, mas já ainda há pouco o professor Arnaldo Melo assim o referiu. Segundo os estudos de Luís Miguel Duarte e Amândio Barros, Leonel de Lima possuía pelo menos 4 barcos. Isto é aquilo de que a documentação portuguesa nos dá conta. Isto é perfeitamente normal, um fidalgo ser proprietário de barcos, estar envolvido no negócio do frete marítimo, no comércio internacional. O Duque de Bragança também tinha uma embarcação, o Infante Dom Fernando, Duque de Viseu, também tinha uma embarcação, o Lopo de Almeida também tinha uma embarcação, mas a verdade é que, e Amândio Barros chama a atenção para isto, o Leonel de Lima tinha pelo menos 4, portanto, destacava-se também nesta quantidade de embarcações que possuía. E estamos a falar de embarcações fundeadas no Douro, portanto, no Porto. Teria 2 naus, sabemos que uma se chamava Santo Espírito, porque há um documento, uma carta de quitação sobre a reparação que é feita ao seu telhado em 1456. Sabemos que uma dessas naus, não sabemos se o Santo Espírito ou outra, entregava regularmente trigo em Ceuta. Tinha uma caravela e tinha também um barinel. O barinel, portanto, temos aqui esta réplica em miniatura, é uma embarcação com vela não triangular, portanto quadrangular, e que também tem a possibilidade de usar remos, o que facilita a sua manobra. Portanto, isto é o que nós sabemos através da documentação portuguesa. Não conhecemos as tripulações, nem conhecemos os trajetos para além de Ceuta. E agora vou entrar então na questão da Companhia da Cola, porque é nos fundos da Companhia da Cola que se encontra alguma informação, também não é muito abundante, mas encontra-se alguma informação sobre estas embarcações de Leonel de Lima. A Companhia da Cola é uma companhia comercial familiar da Toscana, que começa na região de Cola di Valdelsa. Eles estão ligados à produção de papel inicialmente e, como estão relacionados com a produção de papel, vão acedendo aos circuitos de comércio internacional e, a partir de 1450, começam a fazer negócios com Portugal. Primeiro através de correspondentes, outros italianos que estavam em Portugal, e depois, de facto, os negócios com a Península Ibérica e, sobretudo, com Lisboa, tornam-se de tal modo centrais para esta companhia que, a partir de 1462, vem um dos membros da companhia para Lisboa e fixa aí morada e abre uma filial da companhia. E depois o pai, no fundo, o chefe desta companhia, acaba mesmo por se deslocar para Lisboa, deixa um filho em Pisa e continuam a comandar as operações a partir daí. Temos informações mais detalhadas até 1464-65, mas sabemos que eles ficam até 1475, quando um deles morre e depois o filho regressa à Itália, fecha a atividade da companhia e ingressa nos altos quadros de um banco em Pisa e depois em Florença. O que é que esta companhia fez em termos comerciais com a Península Ibérica e em concreto, com Portugal? Em Portugal procurava, sobretudo, matérias-primas que eram importantes para as indústrias têxteis e de couros toscanas. Portanto, vinha aqui buscar couros da Irlanda, da Galícia e de Portugal. Os couros da Irlanda, e isto também já ficou perfeitamente esclarecido na comunicação do professor Arnaldo, os couros da Irlanda chegam muitas vezes a Portugal. São os mariantes portugueses que se deslocam à Irlanda, trazem esses produtos e depois reexportam a partir de Lisboa.
A grã de Sintra e de Sesimbra. A grã é uma matéria tintória usada para conferir o tom vermelho escarlate às roupas e é a matéria tintória mais cara da Idade Média, é de facto um produto de luxo que atinge preços exorbitantes. O sal de Setúbal, claro, o sal, um clássico da exportação portuguesa. Também em menores quantidades, sebo, mostarda e isto, a seda, que aparece normalmente designada como seda de Espanha ou seda espanhola, que é seda normalmente proveniente da região da Andaluzia. Normalmente é exportada através de Valência, mas também temos aqui um caso em que é exportada a partir de Portugal. Os fundos da Companhia da Colle estão conservados hoje na Escola Normal Superior de Pisa, num grande arquivo de família que é o arquivo Salviati. Estamos a falar de... Estão 10 livros inventariados, mas na verdade são 9, porque um está mal catalogado. E, portanto, os registros não cobrem todo o período, não são completos, e nós encontramos informação sobre Leonel de Lima nos registros 10 e 11. Não são livros de contas, mas não são os livros de razão, nem os diários, não são aqueles livros de síntese bem organizados, são livros de ricordanze, ou seja, são livros de notas, onde os mercadores iam, à medida que chegavam mercadorias, iam fazendo anotações, à medida que recebiam cartas, iam copiando essas cartas, ou fazendo cópias de contas, e, portanto, são registros um pouco fragmentários, e é necessário fazer aqui uma espécie de puzzle para tentar reconstituir uma parte das viagens e uma parte das contas. Ora, nestes registros, no 10 e no 11, nós encontramos informação sobre as embarcações de Leonel de Lima. Sobre duas. Uma que aparece designada como, às vezes, barinel, outras vezes nave. Nave é um termo mais genérico. Santo Espírito ou Fergiador, usa os dois nomes. E que eu digo que possivelmente é uma embarcação de Leonel de Lima, porque nós sabíamos que ele tinha um Santo Espírito, mas ele não está identificado como sendo Leonel de Lima. Eu apenas considero que pode ser porque esta embarcação vai viajar conjuntamente com uma outra que nós sabemos que seguramente era de Leonel de Lima, e é o Santa Cruz, que tanto aparece designado como Santa Cruz como barinel de Leonelo de Lima, ou de Límia, portanto, o nosso Leonel de Lima. Essa é seguramente uma embarcação pertencente a Leonel de Lima, até porque depois os custos, as despesas são creditados na sua conta. E sabemos também, temos alguma informação mais sobre a tripulação, sabemos quem é o patrão da embarcação, portanto, no fundo, o mestre que conduz a embarcação, de nome Giovanni Vaz, portanto, João Vaz. Só um apontamento curioso, dado momento no registro 11, que é o registro que se faz em Pisa, o mercador está a anotar, de repente acha que é importante fazer uma síntese das coisas que vieram no barco de Leonel de Lima e começa por escrever e diz, a partir daqui farei cópia de um conto, de uma conta de custos e despesas de várias coisas fornecidas por Leonel de Lima. E logo a seguir repete a frase, repete integralmente, muda apenas uma coisa, corrige. Vou dar então conta dos custos e despesas de mais coisas fornecidas pelo Sr. Leonel de Lima. Portanto, o Leonel de Lima é referido para trás e para a frente nos registros quase como se fosse um mercador, mas de facto, quando vai fazer esta síntese, o mercador percebe que esta personagem merece mais deferência e, portanto, coloca aqui o senhor, corrige. Atenção, Leonel de Lima não tem ainda, estamos a falar de 1464-65, eu esqueci-me de referir isso, portanto, ainda não tem o título de Dom. Se o tivesse, seria assim referido nas fontes. Ora, o que é que eu consegui reconstituir? Uma viagem, precisamente, em 1465. Sabemos que foi feita uma viagem a partir de Portugal. Eu coloco aqui Lisboa, terá sido provavelmente parte ou de Viana ou do Porto. Também vai a Setúbal e sai depois de Lisboa, ou sai diretamente de Setúbal, e chega a Porto Pisano em setembro de 1465.
sabemos que sai o Santo Espírito e que no Santo Espírito os da Colé vão carregar 150 moinhos de sal de Setúbal. Por isso eu digo que Setúbal será um dos portos de paragem ou eventualmente o de saída. Claro, esta embarcação podia levar muitas outras mercadorias. Isto é aquilo que os da Colé enviam nesta embarcação. Sabemos também que enviaram uma quantidade grande de grã e na conta dizem que enviaram no Santo Espírito e no Santa Croce. Portanto, não sabemos quanto é que foi num e quanto é que foi noutro. Portanto, represento aqui em conjunto. E depois, no Santa Croce, no tal barinel de Leonel de Lima, sabemos com mais detalhe as mercadorias que aí seguiram. Um grande lote de couros do Minho e da Galiza, 2 fardos de seda, esta seda espanhola, que foram fornecidos pelo infante Dom Fernando, portanto, Duque de Viseu. Portanto, aqui temos a participação da nobreza nos negócios internacionais. Portanto, por isso uso aqui o conceito de Vitorino Magalhães Godinho do cavaleiro mercador, portanto, este conceito de uma nobreza mercantilizada. Leonel de Lima é entre muitos fidalgos que, de facto, participa de uma maneira ou de outra na chamada empresa expansionista portuguesa dos séculos XV e XVI. Vários lotes de couros de Portugal, pertencentes a outros fornecedores e a outros mercadores, também um lote de peles de carneiro, 300 couros da Irlanda. Chega também, isto é um registro que aparece, é o único que o refere, uma escrava de 30 anos, chamada Costa, assim aparece. Nesta altura, os escravos que são enviados para a Itália são sobretudo para desempenhar tarefas domésticas, e ainda também aqui uma pequena quantidade de grã. Ora, o que é que acontece? Nem todas estas mercadorias chegam ao destino final. Aparentemente, o Santo Espírito, o frejador, naufraga. E, portanto, toda a sua carga é dada como perdida e registram-se as perdas desta carga. Não sabemos exatamente o que é que aconteceu em relação à grã, porque não sabemos quanto é que seguia num e quanto é que seguia no outro, porque as contas de saída usam umas medidas e as contas de chegada usam outras, e nenhuma delas são convertíveis, portanto não consigo saber quanto é que se perdeu da grã. O único que chegou ao destino foi o tal barinel de Leonel de Lima. Não tenho tempo para falar de todas estas mercadorias, que seria interessante. Falarei apenas da grande, daquela que ocupou maior espaço no barinel, com certeza, que foi o tal lote de couros do Minho. Portanto, isto aqui, já estou a referir um trabalho que já publiquei. Entre 1464 e 65, os da Colé estão em Portugal e fazem uma grande operação de recolha de couros, um pouco por todo o reino, e reúnem 3 lotes. Um de Évora, outro de Coimbra. Estes, se calhar, até seguiram no Santo Espírito e também naufragaram, mas o do Minho é aquele que chega a Porto Pisano. Tem uma curiosidade, portanto, estes couros são comprados no Minho a vários fornecedores, portanto, mais de 40 fornecedores. Para alguns diz-se a localidade a que pertenciam: Valença, Viana de Foz de Lima, hoje Viana do Castelo, Guimarães. E também uma parte importante vem da Galiza. Não sabemos quem é que os angariou, só temos o lote a chegar, e o interessante é que o lote é reunido em Ponte de Lima. E, portanto, eu, quando vi isto, não percebia porquê Ponte de Lima, né? Porque se vamos enviar por mar para a Itália, porquê é que são reunidos em Ponte de Lima? Mas creio que ficou bastante esclarecido com a comunicação do professor Arnaldo Melo. De facto, esta ligação à Galiza, estas vias terrestres, assim o explicam, e também o explica o facto de haver esta isenção de portagens de que beneficiavam os moradores de Ponte de Lima. Por outro lado, é possível, nada refere a Leonel de Lima, mas estes couros, como iriam seguir a bordo de uma embarcação sua, é natural que o próprio Leonel de Lima tenha agenciado, tenha sido uma espécie de intermediário nestas operações. Ele também tinha as suas ligações à Galiza, naturalmente, e, portanto, por uma questão de comodidade e de maior facilidade, poderá ele também ter tido um papel nesta reunião do lote e na escolha de Ponte de Lima para
para essa mesma reunião. Não cheguei a cortar este. A grã, nós sabemos que é fornecida por 2 judeus de Setúbal, é uma quantidade ainda bastante expressiva e de valores particularmente altos, e portanto aqui o Barinel leva couros do Minho, leva grã de Setúbal, portanto terá provavelmente parado em 2 portos distintos, pelo menos, ou então tudo terá sido reunido em Lisboa e depois exportado. Isso não sabemos, os registros não nos dão esses pormenores. E avanço só para termos uma ideia de quanto é que estes fretes valiam. Estamos a falar só do serviço de frete. O serviço de transporte, só com o lote dos couros do Minho, os da Cola tiveram que pagar 481 florins e 18 soldos, que é equivalente mais ou menos a 96 mil reais. Portanto, juntando o frete só dos couros do Minho com os 2 fardos de seda e 300 couros de Irlanda, portanto isto é só viagem de ida, nós temos aqui um valor já muito aproximado daquilo que Leonel de Lima ganhava só em tensas, não é? Tudo isto já passa os 100 mil reais. Portanto, dá-nos aqui, de facto, esta dimensão do imenso poder económico que advém desta participação no comércio marítimo e, neste caso, apenas só no serviço de transporte. Isto, como digo, é só a viagem de ida e é só o frete destes 3 lotes de produtos. Naturalmente, há ainda que pagar a tripulações, há que pagar as reparações das embarcações, há uma série de gastos, mas, de facto, isto movimenta avultadas quantias de dinheiro. Sabemos que o Barinel regressou em outubro de 1465, já não a partir de Porto Pisano, mas de Livorno. Pisa é servida por 2 portos no século XV, Porto Pisano, que no final do século XV já estará completamente assoreado e já não tem qualquer serventia, e Livorno. Portanto, em algum momento a embarcação deslocou-se e partiu de Livorno e sabemos que levou a bordo, entre outras coisas, provavelmente, levou papel, levou várias caixas de panos de seda e de ouro, e há pouco não falei das exportações italianas, portanto, de Itália depois eram enviadas para Portugal tecidos, sobretudo tecidos de seda, alguns panos de lã, papel, porque esta companhia estava ligada à produção de papel, fio de ouro, lâminas, portanto, produtos de luxo. É a célebre troca de matérias-primas por produtos de luxo, que encontravam depois na corte portuguesa um grupo de consumidores com poder económico para os adquirir e ávidos desse tipo de produtos de luxo. E também segue no Barinel uma quantidade de compras pessoais de Leonel de Lima, de que já irei falar. Não sei quanto... tenho tempo, então. Outro dado muito interessante são os negócios do próprio patrão do Santa Croce. O tal João Vaz, a historiografia tem chamado a atenção para estas questões da importância dos mariantes, dos marinheiros patrões e dos simples marinheiros, tem chamado a atenção para a sua participação direta no comércio internacional. Eles não se limitam a fazer o seu serviço de transporte, muitas vezes também investem pequenos capitais e participam do comércio internacional, isto porque os marinheiros podiam levar a bordo alguma mercadoria sem ter que pagar pelo serviço de frete. E depois também estão isentos de impostos e, portanto, muitas vezes aproveitam essa possibilidade para também entrarem com pequenas quantidades no comércio internacional. E João Vaz assim o faz. Na viagem de ida, ele leva uma quantidade pequena de couros. Quando se diz couros de Lisboa, quer dizer que eles foram expedidos a partir de Lisboa, ou pelo menos quando chegam a Pisa, quando se registra, diz que veio de Lisboa, e o que se quer dizer é que veio de Portugal. E também a bala é uma medida indefinida, portanto é um embalamento de peles de castroni, que são carneiros castrados. Portanto, ele investe aqui, leva couros, e na volta é ele que vai trazer o tal papel, sete bala, portanto aqui também mais uma vez uma unidade indefinida, papel da cola. Portanto, ele investe o seu próprio capital para adquirir mercadoria que vende e depois que também traz de Itália. E de facto isto é um testemunho interessante da participação dos mariantes
na agência comercial europeia do século XV e também depois do século XVI. E agora, muito rapidamente, um aceno aos consumos, às compras pessoais de Leonel de Lima. Nós sabemos isto, temos um registro específico, é uma conta de Leonel de Lima, que eu considero ser aquisições pessoais devido ao seu número, quantidade reduzida. Ora, estes produtos que são comprados por Leonel de Lima são fornecidos por um especieiro, um speziale de Toscana, provavelmente de Florença, e são despachadas no seu barinel, portanto, deveriam chegar diretamente a ele. O que é que Leonel de Lima compra? Especiarias, sobretudo. Não é? Estamos aqui em vésperas, ainda há alguma distância, há uns 30 anos de distância da chegada à Índia, mas as especiarias são, de facto, um produto muito apreciado, sobretudo nas cortes. Leonel de Lima compra açafrão, cerca de 180 gramas, e com um preço exorbitante. O açafrão é caro, ainda hoje é um produto caríssimo. Pimenta, cerca de 1 kg. Gengibre, canela, meio quilo. Cravos da Índia. Aqui não sabemos se encomenda ou se terá, porque este albarolo, que é esta peça de cerâmica que aqui vemos, acabou por ser uma oferta. Não sabemos se ele encomendou, se era algo que desejava, mas a verdade é que acaba por lhe ser oferecido. Um albarelo é uma peça de cerâmica em maiólica. Muito rapidamente, a maiólica é uma cerâmica que era produzida desde o século XIII em Valença e era exportada para a Itália, era muitíssimo apreciada, e era de tal forma apreciada que a partir do século XV começou-se a produzir cópias em Itália. E, portanto, esta que vem provavelmente de Florença é maiólica já italiana. São peças de cerâmica, podiam ser pratos, podiam ser estes jarros são próprios para levarem ou mesinhas ou especiarias. São muitíssimo apreciados, são produtos de luxo. Nós temos alguns exemplos ainda hoje sobreviventes destas peças, muitas vezes com as iniciais das famílias, ou de grandes mercadores, ou de nobres, que encomendam especificamente com as suas iniciais ou com as suas armas. Portanto, Leonel de Lima está aqui a receber um produto de luxo que, de facto, teria um impacto visual e no domínio do cerimonial de corte, que seria, de facto, algo que o destacaria. Com certeza, estou mesmo já a acabar. E também compra, claro, açúcar. Também algo que é muito procurado pelas elites. Este açúcar, estamos nesta época, portanto, ainda não, será provavelmente açúcar de Palermo. O açúcar, nesta época, como sabem, é vendido neste formato de pão, daí o nome Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro, e que, portanto, compra toda esta quantidade de especiarias, estes produtos, que são produtos de luxo, não é? Estes são produtos que são consumidos na corte, mas não são produtos, nesta época, muito correntes. E, aliás, isto no total, e que eu estive a fazer as contas, estamos a falar de 2.800 reais. Portanto, estas pequenas quantidades, não são muito expressivas, estas pequenas quantidades custaram uma fortuna. Eu estive a tentar fazer uma equivalência com galinhas, não encontrei o preço das galinhas, encontrei dos carneiros, mas esta quantidade seria equivalente ao preço de 112 carneiros. Portanto, de um rebanho completo. Portanto, é de facto aqui um consumo de luxo e um preço exorbitante. Encontramos também um outro registro que eu também já estudei, uma outra compra aqui de tecido, portanto, para roupas. Também em 1465, Leonel de Lima e o seu filho, o Giovanni de Lima, portanto, João de Lima, compram cada um deles 3 côvados, portanto, cerca de 2 metros de veludo negro, veludo preto. Isto é uma conta de venda de tecidos que estes mercadores fazem em Lisboa, e eu estudei essa conta também num artigo que já publiquei. É vendida a vários nobres, vende-se ao rei, vende-se a Lopo de Almeida, João Fernandes da Silveira, ao Duque de Viseu, ao Duque de Bragança, todos eles estão ali para comprar. Mais de metade dos tecidos vendidos são de cor preta.
Quando estamos a falar de 3 côvados, normalmente é a medida certa para fazer um gibão, que é esta peça de roupa superior. Vemos aqui a representação de Afonso V com um gibão preto. Portanto, o próprio rei é precursor neste uso do preto. O preto é, de facto, uma cor que começa a ser associada, sobretudo a partir de quem introduz muito esta moda é o Filipe III da Borgonha. Afonso V acaba por também o emular. É uma tendência que se vê nas cortes europeias, a partir sobretudo de meados do XV, esta associação da cor preta ao poder e, portanto, também é um certo sentido de dignidade e austeridade. E, portanto, nós vemos os nobres todos a copiarem aquilo que era já uma tendência que o próprio rei seguia. Portanto, e Leonel de Lima e o seu filho também seguem esta tendência. E com isso chegava só às minhas reflexões finais. A Leonel de Lima, com estes consumos de luxo, mostra-nos de facto aqui, como já a professora Baquer Moreno sugeria, que às vezes tendemos a ver esta nobreza do Alto Minho, do Entre-Douro e Minho, como uma nobreza que está muito afastada da corte e até que tem algum caráter mais rústico. De facto, este tipo de atitudes e de envolvimentos e de consumos pessoais mostram-nos que é um nobre, um fidalgo que tenta alinhar e integrar-se perfeitamente na corte, portanto, procura objetos de luxo, procura todo um nível de sofisticação e, portanto, também acaba por alinhar com todo o cerimonial da corte. A corte portuguesa é, de facto, tem um nível muito sofisticado no século XV, no contexto europeu. Aliás, dá provas disso quando do casamento de Dona Leonor com o imperador do Sacro Império Romano Germano. De facto, uma corte que se destaca e que se quer fazer notar pelo seu nível de sofisticação. Portanto, mostra-nos esta faceta de Leonel de Lima e mostra-nos também esta sua vertente de mercador. Não é ele que está a conduzir os barcos, mas de facto investe neste tipo de negócios para aumentar o seu património e, apesar de tudo, acaba também por contribuir para que Ponte Lima, para que toda a região do Entre-Douro e Minho também se projete nestes circuitos do comércio internacional em vésperas da grande expansão ultramarina portuguesa. E com isto termino. Muito obrigada pela atenção.